Bom dia, bom dia! Vamos continuando as nossas devocionais. Hebreus, hoje, capítulo 4 ao capítulo 6, e Salmos de número 35, 11 de março de 2026. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, dependente da hora que você vai estar escutando esse áudio, vendo esse vídeo, né? Lendo a palavra. Então, que o Senhor possa estar com você nesse momento da leitura e te ensinando, amém? Então, abra a tua Bíblia aí, vamos ler junto no nosso 66º dia da leitura da palavra do Senhor, 66 dias de 90, hein? Glória a Deus pela tua vida que tem perseverado, tem buscado ler as Escrituras Sagradas, tem buscado praticá-las, tem buscado glorificar e louvar o nome do Senhor, e que nós possamos aprender algo nessa manhã, aprender algo nesse dia também, amém? Abre aí a tua Bíblia, Hebreus capítulo 4 ao 6 e Salmos de número 35 nós vamos ler, amém? Pai, colocamos diante de Ti esse momento da leitura, fala conosco, nos ensine algo nesse dia, que nós possamos ser mais parecidos contigo, Pai, em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 4 diz: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia, nesses termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra a que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita nos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Capítulo 5. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questão relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor,
Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Versículo 4 do capítulo 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai do tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Quanto a vós outros, no entanto, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais apenas certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista que não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, agora vamos finalizar lendo Salmos, capítulo 35, abre aí tua Bíblia. Hoje então a leitura foi Hebreus capítulo 4 ao 6, finalizamos com Salmos 35, abre aí para nós lermos, é um outro salmo de Davi.
que diz assim: advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam, combate contra os que me perseguem. Veste a armadura e toma o escudo, levanta-te e vem em meu socorro. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidos, ou melhor, os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Sejam como a palha que o vento carrega, quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se-lhes os caminhos tenebrosos e escorregadios, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo prepararam uma armadilha oculta para me apanhar, e sem causa abriram uma cova para me tragar. Que de súbito venha sobre os seus inimigos a destruição. Sejam enredados pela própria cilada que me armaram, caiam na cova que escavaram para me matar, e lá se arruinem de vez. Então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Proclamarei ao mundo de corpo e alma: quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre atos que não cometi. Retribuem-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiveres doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando como por um amigo ou irmão, prostrei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram, reuniram-se às ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Como ímpios, zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra-me a alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões, que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram minha amizade, nem permitas que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio. Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não ignores seus atos. Não te afastes de mim, ó Senhor. Desperta, levanta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor meu Deus, tu és justo. Restitui o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. Não permitas que pensem: é isso, exatamente como queríamos. Nem que eles digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantaram contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência, e repitam continuamente: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade do seu servo. E a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. A oração de um homem, né, diante do Senhor, né? A gente vê que Davi orava o coração de um ser humano, né, pedindo para que Deus viesse acabar com os inimigos, que Deus viesse a fazer com que ele pudesse sair ileso dessa, e ele iria louvar o nome do Senhor. Então são orações que nós, homens e mulheres de Deus, fazemos ao Senhor, né, para que o Senhor nos livre, nos tira todo o mal. Né, e aí cabe ao Senhor se vai fazer ou não, se vai nos respaldar de alguma outra forma, né, mas Davi, ele abriu o coração em oração, e eu acredito que é o que eu e você e eu devemos fazer: abrir o coração e orar ao Senhor, suplicar, né, clamar a Ele para que Ele possa intervir ao nosso favor. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra, que o Senhor possa continuar nos ensinando disso tudo que nós lemos, de Hebreus capítulo 4 ao 6 e o Salmo 35, e que nós possamos aprender e viver para glorificar o Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar nesse dia, nesse momento. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.